Vamos voltar agora a falar sobre a tensão no leste europeu. Nós estamos em contato agora com o professor em Relações Internacionais da USP e também pesquisador da Universidade de Tel Aviv, Samuel Felber. Prazer tê-lo conosco, Samuel. Prazer é meu. Samuel, a gente acompanha, Putin diz que ele aceita negociar, mas os seus interesses são inegociáveis. Acompanhamos há pouco também a reunião que acontecia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, juntamente com líderes da Polônia e da Lituânia. Na avaliação do senhor, essa guerra fria vai permanecer até um recuo da entrada da Ucrânia em relação à OTAN, ou nós poderemos, de fato, até ter um conflito armado? A possibilidade de um conflito certamente existe, é com isso que Putin ameaça. Essa é a arma que ele tem para ameaçar, especialmente os Estados Unidos e os parceiros europeus da OTAN, mas as especulações nesse momento são de que ele não necessite ir até o conflito armado, que ele vai conseguir, eventualmente, com a pressão que ele está fazendo, com a pressão muito gradual que ele vem fazendo e a resposta relativamente amena dos Estados Unidos e dos aliados europeus, e com isso ele consiga aquilo que ele diz que é o seu objetivo, que é evitar que a Ucrânia se incorpore à Organização do Tratado do Atlântico Norte e, por outro lado, ampliar a área de influência da Rússia nas províncias separatistas do leste da Ucrânia. Uma parte delas já é governada pelos separatistas russos há muito tempo, e agora existe eventualmente a possibilidade de ampliar a área efetiva de controle por parte desses separatistas russos para toda a área dessas províncias, agora eventualmente com o apoio armado das tropas russas. Professor, muitas vezes os brasileiros não conseguem entender, toda essa movimentação, a gente não tem essa memória, essa questão tão próxima da gente, desses conflitos que já são muito mais comuns e marcaram toda a história também mundial, Porque nesse momento também haver essa discussão da OTAN, da entrada da Ucrânia, se é algo tão caro para a Rússia, seria de fato uma provocação à Rússia? Nós há pouco falávamos, em relação às relações internacionais, a gente observa hoje esse vácuo de uma liderança mundial. Emmanuel Macron tem uma eleição esse ano, Joe Biden assiste aí a queda da sua popularidade, Boris Johnson também no Reino Unido. Então, o que parece a busca de um protagonismo mundial, que possa reverter, inclusive, popularidades aí nos países desses políticos, O que pode explicar de fato? Seria tão necessário, fundamental, essa entrada da OTAN, ou nós temos todo esse jogo aí também por aí em relação às relações internacionais? O presidente Putin vem fazendo esse trabalho progressivamente há muitos anos. Essa proposta de entrada da Ucrânia na OTAN não é o final ou o início de um processo, é, na verdade, um elemento a mais de algo que vem se estendendo praticamente desde o desaparecimento da União Soviética. Os países do leste europeu, os países bálticos, a Polônia, que eram parte da esfera de influência da União Soviética, que eram os membros do Pacto de Varsóvia até o começo da década de 1990, esses países se incorporaram à OTAN. Inclusive, ao longo dos últimos anos, a OTAN introduziu sistemas de mísseis antimísseis nas áreas desses países que praticamente fazem fronteira com a área controlada pela ex-União Soviética, e o que sobrou agora, na verdade, foi um tampão representado pela Ucrânia, pela Bielorrússia, que já tem tropas da Rússia no seu território. Então, o que nós estamos vendo é um processo em andamento ao longo de praticamente 3 décadas, e que Putin agora quer interromper com um ultimato dizendo que se a Ucrânia se incorporar à OTAN,
os russos vão impedir esse movimento com a invasão por tropas armadas. É pouco provável que os Estados Unidos e a OTAN se sujeitem a um conflito como esse. Os Estados Unidos acabaram de trazer as suas tropas do Afeganistão. No discurso do presidente Biden ontem, um discurso bastante lento da forma como ele apresentou as suas posições. Um dos pontos que mais impressionou foi o alerta de que os americanos eventualmente teriam que pagar um preço em relação ao custo dos combustíveis, que já subiram muito por conta da inflação, subiriam mais ainda se houver sanções contra a Rússia for impedida de vender petróleo para o mercado ocidental, enquanto o Irã continua fora desse mercado. Professor, o senhor tocou nesse ponto econômico, né, que é muito sensível, evidentemente. O senhor acredita que, aquilo que o senhor falou, existe toda essa pressão que é realizada por Vladimir Putin, mas ele sabe também que se avançar num conflito militar, ele terá essas sanções. Então fica, de fato, uma chamada Guerra Fria aí, ele posicionado, mas ele sabe das implicações aí no fundo, né? Ele sabe que se invadir, se usar, ele terá muitos problemas econômicos para um país, para a Rússia, né, professor? Sem dúvida nenhuma. A Rússia depende da exportação de hidrocarbonetos. A Alemanha já suspendeu a entrada em funcionamento do chamado Nord Stream 2, que é o gasoduto que vai transferir gás da Rússia para a Alemanha sem passar pelo território da Ucrânia. Isso também é parte do contexto desse jogo geopolítico, retirar da Ucrânia a possibilidade de receber pagamento pelo gás que a Rússia exporta para a Europa Ocidental, mas nós agora estamos nos aproximando do final do inverno, o que de alguma forma dá um respiro para a Europa Ocidental. Mas se essa situação se mantém durante vários meses, na aproximação do próximo inverno, os alemães, os europeus ocidentais certamente vão sentir o peso do aumento do custo do gás natural que eles precisam para aquecer as suas casas. Nós, no Brasil, não estamos acostumados com essa questão. Por mais frio que o inverno seja na maior parte do Brasil, qualquer aquecedor elétrico resolve o problema. Na Europa, as temperaturas são, durante muitos meses, abaixo de zero, e se não houver gás para alimentar os sistemas de aquecimento, ou mesmo para centrais de energia termoelétrica que fornecem a energia para que as casas possam se aquecer, as pessoas vão passar frio ou vão gastar uma fortuna para aquecer as suas casas. Sem dúvida. Professor, tem uma característica interessante, né, nessa disputa. O Volodymyr Zelensky, ele é um comediante, né? Ficou muito famoso, foi eleito, né? Ele trabalhou numa série de televisão, no cinema lá da Ucrânia, e o perfil é totalmente diferente de Vladimir Putin, que é um político muito mais habilitado, passou pela KGB. Nessa hora também, até essa questão, essa pressão política, essa discussão política, é por isso que Zelensky busca aí o apoio da Europa para tentar entrar nessa negociação, porque os perfis Putin muito mais veterano nessa geopolítica e também nessa presidência mundial, né? Não é só por causa dos perfis diferenciados. Obviamente, Putin é uma raposa velha, conhece muito bem o sistema, mas há uma disparidade enorme entre os dois países em termos de recursos, em termos de população, em termos do tamanho das forças armadas. A Rússia, se decidisse invadir a Ucrânia, poderia em poucos dias ocupar a Ucrânia e encerrar um conflito armado, mesmo antes de a OTAN se propor a reagir em defesa da Ucrânia. Então, eu acho que é muito menos uma questão do perfil dos dirigentes, e sim da disparidade na capacidade dos dois países, ainda que, obviamente, o Putin venha conduzindo essa disputa no ritmo que ele estabeleceu e não em função das respostas que vêm do Ocidente.
Ele garantiu que negocia, mas os seus interesses são inegociáveis, né, professor? Tem um limite até o qual ele está disposto a negociar, sem dúvida nenhuma, e ele deixou claro lá atrás que a questão da incorporação da Ucrânia na OTAN, que levaria as forças da OTAN diretamente à fronteira da Rússia, é inegociável e intolerável para uma Rússia que tenta, de alguma forma, resgatar algo da grandeza do período da União Soviética. Professor, claro que a gente está acompanhando, na semana passada, então, parecia que havia uma distensão, justamente coincidiu com a visita, o presidente Bolsonaro estava chegando lá para o encontro com Putin, houve uma distensão, depois, não é bem assim, né? No final de semana tudo mudou, se imaginava até a questão de um conflito. Mas hoje, claro que a gente também, para poder analisar, a questão econômica que acaba segurando toda o fato de Putin não avançar militarmente, mesmo ele sabe, a gente já falou um pouco sobre as sanções, a tendência hoje seria uma revisão e a Ucrânia não entrar de fato na OTAN, esse recuo. O que o senhor imagina daqui para frente para que essa tensão possa ser dissipada nesse momento? Primeiro, eu acho importante deixar muito claro que a visita do presidente Bolsonaro ao Putin não tem absolutamente nada a ver com esse contexto. Isso foi tratado de forma absolutamente esvaziada em todos os meios de comunicação ao redor do mundo. O Brasil certamente não tem nada a contribuir nessa questão. Quanto às probabilidades, de novo, nós estamos trabalhando com diferentes cenários. Um cenário é o de eventual afirmação por parte dos países ocidentais de onde está o limite, que pode ser visto por Putin como uma provocação e levar a uma efetiva invasão do território ucraniano, mais além das áreas separatistas. A maior probabilidade hoje é de que essa tensão chegue ao pico nesse momento, que os russos ajudem os separatistas a consolidar as áreas que eles já controlam no leste da Ucrânia, eventualmente ampliem para a totalidade das províncias separatistas e que progressivamente as tensões diminuam, especialmente se houver alguma declaração, alguma posição implícita dos países ocidentais de que a Ucrânia não está sendo incorporada à OTAN. A OTAN já houve menções nesse sentido, declarações de que isso poderia eventualmente ser uma ideia para o futuro, mas que no momento isso não é atual. Então, estão postas as condições para uma diminuição das tensões e, obviamente, os mercados financeiros também vêm precificando essas mudanças. O preço do petróleo sobe e desce diariamente em função dessa percepção da tensão e os mercados acionários do mundo inteiro caíram ontem, mas não tanto quanto era esperado, e hoje já estão se recuperando. Para a gente tirar uma dúvida, uma vez na OTAN, né, se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, qualquer ataque militar haveria uma resposta dos integrantes da OTAN, mas a Ucrânia oficialmente ainda não faz parte. Como é que funciona também essa questão política aí dentro da OTAN, professor? Na verdade, não é uma questão política. A OTAN é um tratado de defesa mútua que tem na sua base a ideia e o compromisso de que um ataque contra qualquer país membro da organização seria respondido por todos os membros, não só os europeus, mas, obviamente, também os Estados Unidos. A estrutura foi montada no contexto da Guerra Fria, com a perspectiva de uma possível invasão soviética da Europa Ocidental. Portanto, qualquer país da Europa Ocidental, naquela época, especialmente a Alemanha Ocidental, que tivesse sido invadido pela Rússia ou pela União Soviética, teria levado a uma retaliação maciça
de todos os países membros da OTAN. E, obviamente, é isso que está em jogo hoje se a Ucrânia for incorporada à organização. Qualquer movimento por parte dos russos em relação a províncias separatistas da Ucrânia que sejam consideradas parte da Ucrânia como membro da OTAN, levaria ou teria que levar a uma reação de todos os países europeus membros da OTAN, inclusive aqueles países que eram parte da área de influência da União Soviética, países bálticos, a Polônia, que teriam que reagir e enfrentar militarmente uma invasão russa, algo que nenhum desses países quer contemplar. Temos então a participação do professor de Relações Internacionais da USP e também pesquisador da Universidade de Tel Aviv, o professor Samuel Fehlberg. Professor, muito obrigado pela participação do senhor, dando essa aula para a gente aí para falar da geopolítica envolvendo a tensão entre Rússia e a Ucrânia. Obrigado, viu, professor? É sempre um prazer atender vocês. Até a próxima. Prazer é nosso.